Bom, primeiro a gente não está envolvido em escândalo de corrupção. Segundo, a gente tem proposta, né? Então, primeiro a gente não tem nenhum envolvimento com o Banco Master. Não conheço o Daniel Vorcaro, nunca estive com ele. Meu pré-candidato à presidência, Renan Santos, também não temos nenhuma relação com ele. A mesma coisa não pode dizer nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, né? Então, o primeiro ponto, a gente não tem nenhum telhado de vidro, pelo contrário, a gente está aí já há 12 anos, fizemos as maiores manifestações da história do país para derrubar o governo Dilma, desde então militando na política, disputando eleições, aprovando projetos importantes e, por outro lado, também partido que tem proposta, partido que tem ideologia, partido que vai a fundo naquilo que tem de melhor no mundo para trazer para o Brasil, para a gente finalmente se tornar um país desenvolvido. Nos últimos 40 anos a gente teve aí um crescimento ridículo de produtividade, a gente se tornou um dos países mais violentos do mundo, o nosso ranking no PISA de educação no ensino médio também é um dos piores, a gente continua na lanterninha, mesmo tendo quadruplicado o investimento em educação nos últimos anos. SUS não precisa falar nada, né? Qualquer um que precisa de uma consulta, de um exame, de um procedimento, sabe o tanto tempo que demora para ser atendido e especialmente nas unidades de atenção primária, o nível de precariedade. Infraestrutura, outro ponto que eu também não preciso falar, rodovias, estradas, portos, aeroportos absolutamente sucateados, demora meses ali no Porto de Santos para você conseguir descarregar qualquer coisa. Defesa, a gente tem aí o desfile de 7 de setembro em que tem tanque ali de 80 anos atrás ali desfilando, a gente há décadas tentando pegar caças Gripen e vai negociação, vem negociação, não consegue. Pacífico Sul absolutamente desprotegido, a gente só foi comprar novas fragatas agora. Então, assim, nós temos propostas para todos os setores, a gente tem coerência com essas propostas, a gente tem compromisso com elas e a gente não tem rabo preso. Coisa assim que nenhum outro partido político pode dizer que tem essas duas coisas. Gente, o Partido Missão lançou o Renan Santos. Você conhece? É o candidato do partido, é o pré-candidato, aliás, né? À presidência da República agora para 2026. Por que o eleitor brasileiro deve votar, deve considerar o nome de Renan para presidente do país? Bom, primeiro, é o pré-candidato à presidência da República mais preparado, assim, num debate não tem ninguém que sustente nenhuma proposta. Primeiro porque o Lula, ele é o pré-candidato da esquerda que já desistiu de apresentar qualquer proposta, de qualquer coisa nova e nem precisa apresentar porque todo mundo já sabe como funciona o governo dele, é a desgraça que é o aumento de imposto que é a insegurança que é o aumento de gasto que já é um mal conhecido. Bom, Flávio Bolsonaro, a última vez que perguntaram para ele sobre proposta, ele disse que não poderia falar porque senão seria atacado. Eu falo, não, peraí. Se você é pré-candidato a qualquer cargo, não interessa se vereador ou presidente da República, você é perguntado sobre suas propostas e diz que você não pode falar porque você vai ser atacado. Se você tem medo de ser atacado pelas suas propostas, você vai ficar fazendo o crochê, tricotando em casa, né? Não vai disputar a eleição à presidência da República. Então, o Renan, como eu coloquei, assim como o Partido Missão, a pré-candidatura dele também tem um programa de governo que tem estrutura. Primeiro, sim, a gente está num nível tão primário de país que só dele ter um programa de governo já é um diferencial. Uma decretação de estado de defesa, que eu sei que vai ter escândalo por parte de setores da imprensa, por parte de partidos de esquerda, falando que é golpe de estado, que é estado de exceção, mas sem estado de defesa a gente não tem condição de declarar uma guerra de fato contra o crime organizado e ter retomada de território, né? Ele tem um lema que é o prendeu, matou, que é o seguinte, olha, o criminoso, você que quer se entregar, você que quer ir para a cadeia, nós queremos te prender. Agora, se você resistir à prisão, nós vamos te matar. E a gente sabe que é o caso da maior parte dos membros de facções criminosas, que quando nós chegarmos com as polícias militares auxiliadas pelos equipamentos e pelo pessoal das Forças Armadas para retomar o território dominado pelo crime organizado, que hoje governa 40 milhões de brasileiros, a gente sabe que a maioria vai resistir e, portanto, a maioria será morta. Será o maior número de mortes, né, contra chefes de facções criminosas da história do país, será o maior número de mortes contra criminosos da história do país que a gente vai promover em nível nacional. Num país em que metade da população, mais de 100 milhões de brasileiros, vivem com menos de um salário mínimo, você falar que você que já ganha 46 mil reais precisa ter um extra por excesso de trabalho, você está de sacanagem. Então deixa eu só te contar. Aqui em Goiás foi manchete. Mais de 50 magistrados, agora no mês de abril, receberam acima de 200 mil reais. Só que eles recebem esse dinheiro, foi como eu disse aqui, é do trabalhador que está em casa. Isso é imposto que a pessoa paga, não é o TJ que paga salário de juiz, não. Quem paga salário do magistério é você. Então, Kim, aqui o Dino baixou lá a caneta, mas aqui o TJ de Goiás burlou mais uma vez.
Agora, como que uma pessoa que burla para receber mais vai julgar alguém? Como que essa pessoa tem condições de julgar alguém que furta uma TV? Que furta ali uma galinha? Nós precisamos romper com a direita de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Porque, vamos lá, o único presidente da história do país, da nova república, que perdeu uma reeleição, olha, não tem coisa mais fácil no Brasil do que vencer uma reeleição, do que você tá com a caneta na mão de prefeito, de governador e de presidente da república e disputar o poder, porque você tem a caneta para liberar o orçamento que você quiser, para pautar a imprensa da maneira como você quiser. O único que teve a habilidade de perder foi Jair Bolsonaro. E perder para uma liderança extremamente rejeitada, que é o Lula. Nem a Dilma, que é a Dilma, tem incompetência de Dilma e tem inteligência de Dilma, conseguiu perder a reeleição. Então, assim, se a direita quer voltar ao poder, ela não pode mais ser refém da família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro entregou o Brasil para o PT. Nós precisamos, sim, romper definitivamente com a direita representada por Bolsonaro, se a gente quiser que a direita chegue ao poder. Se a direita tiver rabo preso, envolvimento com o Banco Master, qual moral que tem para falar de Petrolão? Porque aí vai falar de Petrolão no debate e o Lula vai falar, aí vocês com o Banco Master? Aí acabou. Uma das maiores vantagens que nós da direita sempre tivemos foi poder apontar a corrupção do Partido dos Trabalhadores e mostrar que a gente não tem envolvimento com coisa nenhuma. Aí agora vai se sujeitar, por causa de um culto à personalidade do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, a defender escândalo de corrupção, né? O argumento que eu escuto hoje é, não, mas o Flávio estava pedindo dinheiro privado para um filme privado. Gente, se vaza uma ligação do filho do Lula pedindo dinheiro para o Marcelo Odebrecht para fazer um filme para o Lula, o que os bolsonaristas iam falar? Iam falar, não, o filho do Lula está pedindo dinheiro privado para uma empresa privada? Óbvio que não, vai falar que é escândalo, que é roubo, que é tráfico de influência, que é advocacia administrativa, que é corrupção. Da mesma maneira como a gente precisa falar sobre o Flávio Bolsonaro. Da mesma maneira que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estão envolvidos no escândalo do Banco Master e precisam ser presos, que o Lula está envolvido no escândalo do Banco Master e precisa ser preso, Flávio Bolsonaro está envolvido no escândalo do Banco Master e precisa ser preso. Senão, a gente nunca vai ter um país decente, a gente vai entregar o país de vez para a esquerda. Primeiro, acabar com os super salários, né? Mais de 15 bilhões de reais que você tem em super salário de juiz, de promotor, de deputado, de senador. Acabar com a farra que a gente tem hoje da elite do funcionalismo público. E depois, acabar com a farra da elite privada, né? Dos irmãos Wesley Batista, dos amigos do Lula, né? Porque o banqueiro ruim, que o PT sempre diz que combate as elites, que somos nós da direita que defendemos os grandes banqueiros, os empresários. Mas para o Lula, o banqueiro ruim é o banqueiro que não está com ele. Banqueiro bom é o banqueiro que apoia o PT. Nós tentamos na CPMI do INSS convocar os grandes bancos para explicar a fraude no consignado. O PT votou contra convocar banqueiro. Então, assim, não tem moral absolutamente nenhuma para falar de elite, porque dá 200 bilhões de reais todos os anos para a elite privada, do dinheiro do pagador de imposto, do dinheiro que você, que acorda cedo, vai dormir tarde, que não tem tempo para sua família, que não tem tempo para estudar, que está estressado porque não consegue pagar a conta, que está endividado, o seu dinheiro vai para a elite privada. Do bolso e pelas mãos de um governo que diz combater as elites, que diz que o pobre de direita não tem moral para falar porque a direita defende o interesse dos mais ricos. Mas peraí, quem está tirando 200 bilhões de reais do bolso do pobre para passar para a elite privada é o PT, não é um governo de direita, né? Então, olha só, a gente está aqui, hoje é dia 28 de maio. Até o dia de hoje você só trabalhou para pagar imposto. Até o dia de hoje você só trabalhou para pagar imposto. 5 meses no ano nós só trabalhamos para pagar imposto. Você começou a trabalhar para você mesmo, para sua família, para o seu rendimento agora. O Lula não cortou um centavo disso. Outro ponto que a gente vai ter que enfrentar também, desindexar o orçamento, desvincular a receita. O negócio parece complicado, mas o negócio é o seguinte, hoje, cada 100 reais, né, que o presidente da República tem para administrar, ele só pode dizer para onde 8 reais vão. É isso mesmo, cada 100 reais que a gente paga de imposto, só 8 reais o presidente da República decide para onde vai. Isso é uma maluquice. Eu tive ontem com deputados da União Europeia e todos eles falaram, o quê? 8% só? 8% que vocês administram? É, porque a Constituição engessou tanto os nossos gastos e o PT trabalhou por isso,
que hoje o Poder Executivo basicamente fica pagando conta, despesas correntes ali e não sobra nada para investimento, não sobra nada para infraestrutura, não sobra nada para qualificação de mão de obra, não sobra nada para investir em inteligência artificial, para investir em digitalização do governo. Então a gente vai ter que desvincular o orçamento para dar mais liberdade para o presidente da República fazer investimento, baixar juro, facilitar o crédito barato, baixar a inflação. Eu sou a favor do fim da escala 6x1 e votei contra a PEC da escala 6x1. Você vai falar, mas peraí, isso é contraditório. Não, não é. Isso foi uma enganação para o trabalhador, né? A gente nunca vai diminuir escala de trabalho, nem jornada de trabalho, sem a gente cortar gasto e cortar imposto. E eu já proponho isso, porque muita gente fala, mas então por que você não propõe? Eu propus, só que eu preciso do apoio de 171 deputados. Nessa própria PEC eu propus, tive o apoio de menos de 30. Por quê? Porque isso envolvia cortar salário e privilégio de deputado federal, de senador, que eu já cortei, já abri mão dos meus. Agora, os meus colegas não querem continuar. Tem deputado que pega a cota parlamentar e aluga BMW. BMW como carro oficial com seu dinheiro. E aí, alguns desses vão lá e votam dizendo que quer beneficiar o trabalhador. Eu falo, você pode enganar o seu eleitor. Agora, a mim, você não faz de otário, não. Você usa o dinheiro do trabalhador para alugar carro de luxo, para pagar gasolina, para pagar o seu almoço, o almoço de todos os seus assessores. E aí você vem me falar que você está defendendo o trabalhador? Então não tem solução fácil. Mas eu falei que você ia ser chamado de petista aqui. Todo mundo do Missão que vem aqui, sempre os meninos participam. O nosso telespectador tem alguém que fala assim, esse pessoal é do PT. Estão batendo no Flavinho. Vamos lá. O senhor está do lado do Lula? Jamais. Olha, eu entendo a sua pergunta, porque metade da população brasileira, segundo o PISA, não tem um nível de português o suficiente para exercer a própria cidadania. Então eu entendo que você esteja nessa metade de brasileiros que não desenvolveu a linguagem o suficiente para interpretar texto. Isso faz sentido, faz parte do nosso projeto, fazer com que a gente não tenha mais que tornar pessoas como você reféns de uma educação tão ruim como a gente tem hoje no nosso país. Mas veja, quem estava enfrentando, quem derrubou a Dilma foi o MBL, sem a ajuda do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada, só surfou a onda, né? Flávio Bolsonaro, ele sim quer entregar o país para o PT. Né? Não sou eu que estava fazendo aliança com o Jacques Wagner junto no escândalo do Banco Master. Né? Não sou eu que estava lá envolvido no escândalo e que vou ter telhado de vidro, né, junto com o Flávio Bolsonaro, junto com o Lula. Né? Eu, pelo contrário, eu defendo a única pré-candidatura capaz de derrotar o Partido dos Trabalhadores. Nós não estamos fadados a ser esse país miserável e medíocre que nós somos hoje. Nós não estamos fadados a uma fatalidade da história de repetir os últimos 40 anos de fracasso e de miséria e de subdesenvolvimento. A gente tem a possibilidade de fazer desse país um país grandioso, um país que senta na mesa dos adultos na discussão geopolítica global porque é respeitado, num país que tem uma classe média robusta, num país em que a população está desesperada, morrendo numa fila do hospital e que nem tem uma educação lixo no ensino fundamental e depois não tem o ensino técnico, ou quando tem um diploma, usa esse diploma para ficar endividado depois num programa federal e depois trabalhar como entregador. Não, a gente quer qualificar a mão de obra para o mundo do futuro, para o mundo da inteligência artificial, para o mundo do aumento de produtividade. A gente quer colocar o país na fronteira do conhecimento e a gente já mostrou que é capaz. Hoje, nós temos que transformar duas exceções, que é a exceção da aviação civil e a exceção do agronegócio, dois setores em que o Brasil dá exemplo para o mundo. Isso precisa ser regra. Todos os setores do Brasil precisam seguir o exemplo do aumento de produtividade e de grandiosidade do país. O Brasil pode sim, na nossa geração, ter uma nova Constituição, ser um país rico, ser um país livre e ser um país poderoso que dita aquilo que acontece no mundo.